as dificuldades enfrentadas pelos superdotados no país. Ainda faltam infraestrutura e qualificação nas escolas. Você vai saber como funcionam esses colégios e descobrir que o estímulo pode levar longe um detentor de altas habilidades. Interesses um pouco diferentes para uma criança de apenas 7 anos. Eu gosto de estudar ciências, robótica, geografia, história. Aí não teve jeito, o garoto passou a chamar atenção em sala de aula. Não foi meu pai nem a minha mãe que descobriu, foi a minha professora. Como? Ela notou que eu fazia atividade muito rápido. Essa facilidade nunca ficou restrita aos números e equações. Era um episódio atrás do outro, até que o menino começou a ser acompanhado por psicólogos e pedagogos. Não demorou muito e descobriram nele as altas habilidades. O talento do garoto está exposto na parede de casa. Ele já ganhou títulos e prêmios de escritor mais jovem do Brasil. O livro é conhecido até mesmo no exterior. A grande questão é que crianças superdotadas nem sempre têm assistência adequada no Brasil. A gente vê um desperdício de potencial. Nós falamos muito disso em relação a um país como o nosso, que tem sucessivos cortes de verbas para a ciência, por exemplo, para pesquisa. Para esta advogada e especialista em direito constitucional, a legislação, em hipótese alguma, poderia deixar de franquear uma educação diferenciada aos alunos com altas habilidades. As necessidades dos superdotados, dos detentores de altas habilidades, elas são vistas caso a caso, elas são vistas de forma individual, porque a necessidade de um pode não corresponder à necessidade de um outro. O artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever do Estado assegurar a essas pessoas o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um. Mas na prática não é bem assim. Infelizmente, por parte do poder público, essa atenção acaba sendo às vezes muito pontual. E eu encaro como uma atenção e, na verdade, uma atividade muito heróica de vários profissionais da educação que têm lutado para que os seus alunos, aquelas pessoas que eles observam como merecedores desse tipo de atenção, sejam efetivamente incluídos. Na tentativa de estimular o desenvolvimento dos superdotados, o governo criou unidades especializadas, como este polo de arte e cultura em Braslândia, cidade a 50 quilômetros de Brasília. A realidade é difícil, faltam recursos, mas sobra força de vontade dos professores. Hoje a gente tem uma fila grande de espera na nossa sala, de alunos que potencialmente deveriam estar aqui, né? O espaço, não tem o professor, a quantidade de professores para atender essa quantidade. Linair é coordenadora de articulação e política de inclusão do MEC. Acompanha de pertinho o funcionamento dos núcleos de atividade de altas habilidades e superdotação. Conta que o Ministério da Educação e instituições de ensino são responsáveis pela formação dos professores. Segundo ela, estados e municípios também podem investir na melhoria do ensino destas pessoas. Inicialmente foram criados 27 núcleos, ou seja, um núcleo em cada unidade da federação. Por iniciativa dos estados, também com o apoio do MEC, esses núcleos se capilarizaram dentro dos estados. Nós temos estados que têm uma estrutura muito boa, com polos instalados nos municípios, nas regionais de ensino. E, entretanto, temos estados que têm uma estrutura muito pequena, quase inexistente.